Olá você, muito bom dia, boa tarde, na verdade é dia 28 de agosto, a gente está começando aqui mais um episódio 207 da nossa série de diálogos. E hoje a gente resolveu fazer um episódio especial. Eu tô com o Celso aqui, seja bem-vindo, Celso, tudo bem com você? Tudo bom? Bom ter você aqui, cara. Muito bom estar aqui novamente. Olha, nós estamos conversando aqui, nós dois, Celso e eu, e na verdade a gente tem mencionado muito durante os nossos diálogos, principalmente quando a gente traz as notícias aqui, algumas coisas que vêm fundamentalmente da teoria integral. E às vezes a gente não fala sobre ela, né? Sim. E eu acho que pode ficar uma lacuna para quem acompanha a gente, do que exatamente a gente está se referenciando. Quando a gente fala de quadrante, mundo externo, interno, níveis de consciência, sei lá, a gente fala de um monte de coisa aqui. Sim. E eu sou um aprendiz aqui, Celso. E hoje você está aqui e acho que a gente podia falar um pouco para o povo aqui que nos acompanha, um pouco dessas bases todas que nos trazem, talvez uma passada geral sobre a teoria integral. O que nós vamos fazer hoje? Então, eu acho interessante ter esse momento de esclarecimento. Eu digo esclarecimento por quê? Porque muitas vezes nós falamos e nós começamos a conversar aqui. Então eu tenho vindo e conversando contigo, conversando com o Eduardo nos outros encontros, né? E muitas vezes a gente fala e nós mudamos muito rapidamente de perspectivas. E a gente fala, bom, a visão integral traz, e aí fala um pouco de nível de consciência, fala um pouco de perspectivas diferentes. Aí, de repente, em algum momento, a gente entra e fala de outras questões envolvidas, fala um pouco de sombra, fala um pouco de tipo de personalidade. Então a gente olha para isso e fala, bom, como que a gente pode ordenar um pouquinho isso? Não querendo ser muito didático, muito até professoral na coisa, né? Mas de onde é que a gente está falando? Que lugar é esse que a gente olha para o mundo e fala o que faz diferença para a gente falar que está tendo ou procurando ter uma visão integral? Né? E como é que a gente começa essa história? Assim, para dar uma noção. Então, pensando nessa noção, acredito que a teoria integral, vamos dizer assim, a visão integral que foi desenvolvida principalmente pelo Ken Wilber e pelas pessoas que acompanham e que entram e que desenvolvem isso. A gente tem aqui também participando dos programas o Ari, que fala bastante a respeito disso, que dá cursos a respeito, a Delmar também, o Marcelo. Eu também dou curso na área, né, de desenvolvimento dessa visão. Nós temos algumas dimensões dentro desse conhecimento que são importantes. A principal delas é que a gente procura ter, para esse desenvolvimento de um olhar integral, ampliação de perspectivas. Porque, normalmente, as questões que nós analisamos, se for deixado assim, por uma questão de gosto pessoal ou por hábito, a gente pega uma perspectiva e vai nela. E, às vezes, amplia a visão da mesma perspectiva, olhando para as questões de um mesmo ângulo. Às vezes, com uma intelectualidade mais aguçada, alguma coisa assim, desenvolve o pensamento, mas fundamentalmente olhando, vamos dizer assim, do mesmo lado. Então a gente procura, com a integral, ter essa possibilidade de mudar e de ver, às vezes, como os outros estão vendo, às vezes, como é olhar de outro ângulo. E a gente podia falar um pouco do Ken Wilber, talvez. Quem é o Ken Wilber? Você tem então, alguma... o Ken Wilber é hoje ele é considerado um pensador, né, um filósofo americano, né, que, começando a formação dele como biólogo, mas ele sempre se interessou pelo desenvolvimento da consciência. E escreveu muito a respeito disso. Em alguns lugares ele é considerado como um Einstein da consciência, vamos dizer assim. Né? Nos Estados Unidos ele é bem conceituado por essa visão que ele desenvolveu, por essa obra. Ele escreveu vários livros. Aqui no Brasil a gente tem 15 livros dele traduzidos para o português. Né? Traduzidos para o português. E ele sempre buscou essa integração de conhecimentos, essa ampliação. Então, é uma personalidade marcante, né? Que teve várias fases no pensamento dele, né? Ele começou
vendo a questão do desenvolvimento da consciência, vendo as questões até transpessoais do desenvolvimento da consciência, e depois ele foi além disso, buscando uma integração dos diversos tipos de conhecimento. Quando se fala em diversos tipos de conhecimento, nós falamos de conhecimentos que muitas vezes, por olharem ângulos diferentes da realidade, brigam entre si, acreditando que um é mais importante do que o outro. A proposta dele é que todos são importantes, né? Tem uma frase que eu adoro, que está num dos livros dele como epígrafe, até de um outro filósofo, o John Stuart Mill, um filósofo, acho que do século XVIII ou XIX, que ele diz que em discussões de um nível razoável de intelectualidade, geralmente as pessoas estão certas no que afirmam e erradas no que negam. Porque, sensacional. Porque elas estão certas em apontar aquilo que estão vendo e muitas vezes negam aquilo que elas não veem. E a falha aí é muitas vezes não dar crédito para as pessoas que estão vendo por aquele ângulo que a pessoa não consegue enxergar. Olha só que louco. Você falou dos livros do Ken Wilber, tem muitos, né? Estou aqui navegando no site da Cultura, da Livraria Cultura, dá uma olhada. São muitos livros. A maior parte deles. Né? Tem alguns traduzidos e muitos importados. Né? Sim. Mas eu outro dia perguntei para um de vocês, acho que foi pro Ari até, qual seria a melhor forma de eu começar essa história, porque eu convivo com vocês aqui, vou até pôr meus óculos. Eu convivo com vocês aqui toda semana, né? E sou um ignorante nessa história, né? Estou aprendendo por osmose, né? Por proximidade. E aí ele me falou, Maurício, você quer começar? Começa com esse livro aqui, Visão Integral. E eu comecei. Realmente é um livro simples de ler, bem simples, é reflexivo em algum momento, mas ele é bem didático. Introdutório, né? Bonito de bonito, ver, tem um trabalho gostoso, gráfico, né? interessante. Exatamente. Fotos bem bacanas. Visão Integral é um bom começo. Bom começo. Algumas pessoas que têm assim, que fazem a transição da coisa do tipo coaching, busca de autodesenvolvimento, busca de até a busca de autoajuda que funcione, alguma coisa desse tipo, encontram também num outro livro dele, que também pode ser considerado introdutório, que é A Prática de Vida Integral. Que deve estar aqui também, em algum lugar. Que é da editora Pensamento Cultrix também. Da Cultrix. Né? Que legal. São os dois que nós recomendamos nos cursos lá no Instituto, no Instituto Evoluir. Nós recomendamos os dois como sendo os introdutórios. Algum pessoal da área da psicologia integral, da psicologia, por exemplo, costuma olhar e pensar em começar a ler Ken Wilber através do Psicologia Integral, mas eu costumo recomendar que folheie um pouco antes o livro, porque é daqueles que exige uma certa dedicação, um conhecimento para procurar aprofundar um pouco mais. Né? E esses dois que você falou, qual que era o outro que você comentou? O outro é A Prática de Vida Integral. Deixa eu ver se tem aqui. É esse branquinho. Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para a turma aqui. Só para vocês não... Olha só, estou aqui, vocês estão vendo o site aí do lado, né? Prática de Vida Integral, que tem essa carinha aqui. E outros 3 autores junto, essa carinha aí. Junto com ele, que foi lançado no dia que foi lançado aqui no Brasil o Instituto Integral. Foi lançado no mesmo dia. Foi o lançamento do Instituto Integral e no mesmo dia veio o Terry Pattern, que é um dos coautores. Ele veio aqui, fez algumas vivências, palestras aqui em São Paulo. Agora, Celso, a gente fala aqui muito dos quadrantes, né? A gente fala... Dá para dar uma pincelada nessa história toda? Então, uma pincelada rápida na história dos quadrantes. Esse conhecimento dos quadrantes, o Ken Wilber é um autor, um filósofo, vamos dizer assim, que muita gente diz, o tradutor dele aqui no Brasil é o Ari. O Ari traduziu muitos livros dele, vários livros dele. Né? O último, esse que fala do Éden, que é um dos livros de uma fase anterior até da obra dele, mas o Ari vem traduzindo, é um trabalho impressionante, né? E o Ari conhece muito da vida dele, muito da teoria, e é engraçado até por um lado, porque muita gente diz que o Ken Wilber é um filósofo que muitos engenheiros gostam. E por quê? Já visto o Ari, né? Ari, engenheiro nuclear, está com a gente aqui todo mundo. Então, porque ele coloca
as coisas muito em tabelas e procura colocar as coisas, explicar as coisas colocando tabelas e fazendo comparações e fazendo correlações. Então é um trabalho que traz uma lógica muito, ao mesmo tempo, profunda e que deixa abertura para que caiba nessa lógica todo tipo de conhecimento humano que tenha um certo grau de validação, vamos dizer assim. Né? Conhecimento humano que tenha uma escola ou que tenha pessoas que validam esse tipo de conhecimento tem lugar dentro da teoria integral. Que legal. E a base dessa visão é a questão dos quadrantes, que é um conhecimento que foi desenvolvido pelo Wilber. Tá? Em grande parte inspirado pela visão do Platão, lá atrás, que via o mundo dividido em beleza, bondade e estética. Estética, beleza, bondade, a moral e a ciência, a verdade. Olha só. Então ele via o mundo dividido nessas três, esses três ângulos, vamos dizer assim. O pessoal das religiões, o pessoal das ciências e o pessoal da estética, da arte, como formas de entender o mundo. Que interessante. O Ken Wilber fez uma divisão ainda nessa visão, colocando em 4 quadrantes a visão da ciência. Ele divide nas questões individuais e nas questões coletivas. Então a gente tem a visão interior individual, que é o que diz mais respeito à questão de estética até, como que nós pessoalmente vemos as coisas, como que cada um entende as coisas, o que em cada um provoca qualquer fato, qualquer coisa que surja na vida, o que provoca individualmente, quais são as sensações, os sentimentos, as percepções individuais. Temos uma percepção também interior, coletiva, que é muito baseada na nossa cultura. Então nós temos percepções individuais internas e percepções coletivas internas, que são ditadas pela nossa cultura. Aí já são 2 quadrantes. Já são 2 quadrantes. Eu sinto individualmente assim, então eu, enquanto pessoa, sinto desse jeito. Eu, enquanto brasileiro, sinto de tal forma que é compartilhado contigo, é compartilhado com muita gente que está nos ouvindo, que está nos vendo. Então nós compartilhamos, enquanto brasileiros, uma determinada cultura que faz a gente entender alguns fatos como bons, outros como não bons, outros como desafiadores, coisa que no mundo islâmico ou coisa que no mundo oriental pode ser visto de outra forma. O mesmo fato, né, por uma interferência da cultura. E os outros 2 quadrantes que dizem respeito às coisas mais objetivas, que são o objetivo individual, que comportamentos ou que reações físicas até são demonstradas pelo indivíduo, e as reações coletivas físicas também e sistêmicas. Então, quais são os grandes sistemas que nós vivemos, sistemas de lei, sistema político, os ambientes, como é que os ambientes são formados, tem a ver com o coletivo compartilhado objetivo. Então aí a gente tem os 4 quadrantes. Que interessante. Que legal. Isso nos livros, eles ficam com os quadros, né, demonstrando cada um deles. Tal. Então a gente tem, vamos dizer, tem esse instrumento. Eu costumo dizer que são como lentes que nós olhamos o mundo. E a gente escolhe uma delas como principal. Cada um de nós puxa mais para um lado, usa outra de apoio, e muitas vezes nós esquecemos de ampliar um pouco a visão e de olhar por outros ângulos. Agora, a teoria integral, ela tem, assim, agrupado algumas pessoas que se identificam com ela até o surgimento do Instituto Integral aqui no Brasil, né? Sim. Eu estava até navegando no site aqui do Instituto Integral, que é institutointegralbrasil.com.br, que na verdade é quem nos ajuda a fazer essa série de diálogos. Vocês todos que estão aqui nessas séries às quintas-feiras têm uma ligação forte com o Integral. Sim. O Instituto é um bom lugar para você se juntar e
intercambiar. Você falou do Evoluir, onde você, o Instituto Evoluir, que você também que eu também faço parte, eu trabalho lá nos atendimentos. O Instituto Evoluir trabalha com atendimento psicológico, atendimento terapêutico, mas já a questão de 12 anos que mantém regularmente cursos para desenvolvimento dessa visão, para desenvolvimento de uma visão de mundo baseado numa abordagem que procura integrar os diversos conhecimentos. Então, a abordagem integral dá a base para esse trabalho todo. No Instituto Integral também, o Instituto Integral aqui no Brasil, que conta com o Marcelo, o Ari, o Fred Porto, que veio aqui algumas vezes, né? O Eduardo Giacomazzi também. Então, a Lilian também, que participa dos programas aqui junto com o Ari, nós fazemos um trabalho dentro do Instituto buscando, numa das áreas, a busca de bem-estar e saúde integral. Então, tem uma parte também do Instituto que busca como é que a gente pode levar essa abordagem para o mundo de negócios. Então, tem grandes ideias e correlações, vamos dizer assim. A gente dialoga, né, com diversos setores da sociedade e muita gente que se interessa. Então, as aplicações da abordagem integral vão desde da busca de melhores soluções para a sustentabilidade, por exemplo, né, uma coisa bem coletiva, bem de sistemas, até a busca de validação de técnicas para desenvolvimento pessoal. Técnicas de coaching, técnicas de a importância devida, a importância necessária para as atividades físicas, para o sono. Então, a gente procura ter... e dentro dessa organização, nós podemos dizer assim, uma das formas de acessar é via Facebook, via internet, acessar o povo do Instituto Integral e começar a trocar ideias e ter essa aproximação. Daí vale quem se identifica com isso, até com as pessoas que passam aqui, o que o Celso comentou, o Ari, o Giacomazzi que está aqui, a Lilian, o Marcelo, a Delmar, enfim, só quero recapitular essa história para você que está interessado em mergulhar um pouco mais nesse universo. Além do próprio site do Instituto Integral e o próprio Instituto Integral, que é o Instituto Integral Brasil, vale também consultar outras fontes onde esse povo circula. O Celso mesmo está muito presente no Instituto Evoluir, o site do Instituto Evoluir está em constante modificação aqui, Instituto Evoluir com BR, mas tem os dados de acesso aí. O Celso dá curso lá junto com a Delmar, que está sempre aqui com o Marcelo. Sim. Então acho que vale vocês consultarem. E além disso, você mencionou o Ari. O Ari tem um curso regular na Palas Athena, está aqui o site. Ele tem algumas atividades lá na Palas ligadas à Integral, que, como você mencionou, estão ligados à teoria do Ken Wilber e os livros que o Ari também traduz. Então, você que está aí interessado nessa história, se plugue nesses lugares, né? Instituto Integral, Evoluir, na Palas, aqui nos nossos diálogos, você vai encontrar essa galera que tem passado por aqui. E trocando ideias, e isso, uma das coisas que está hoje, esses últimos meses, acho que talvez esse ano, a coisa está muito mais presente via Facebook. Claro, né? Isso está uma coisa que, nesse período, o pessoal tem trocado muito através de Face mesmo. Né? Estão trocando informações, aí troca-se e-mails e começa a conversar e começa a entrar em contato a partir daí. É isso aí. Né? Muita gente entrando em contato, sim. Agora, Celso, tem uma vertente da teoria integral que é uma vertente de aplicação, de prática mesmo, né? Por exemplo, eu entro aqui no site do Instituto, eu vejo que tem materiais sobre modelo integral em gestão, modelo integral em saúde, modelo integral em educação. Dá para você falar um pouco nessas vertentes? Como é que a teoria integral se comporta com a realidade, assim? Porque eu acho o que me encanta, tem me encantado muito nesses, 2 anos que eu acho que a gente está fazendo isso junto, é o quanto dá para trazer isso realmente para a prática de vida, né? Em várias vertentes. Até por esse motivo que eu comentei desse livro da prática de vida integral, porque a intenção da abordagem integral, do meu envolvimento com isso, de um envolvimento de todas essas pessoas que estão envolvidas com o Instituto Integral,
não é desenvolver uma teoria para ficar a coisa mais, vamos dizer assim, aquela coisa de elucubrações mentais. Claro. Né? Não é desenvolver uma teoria que fique descolada da realidade ou que sirva para aqueles momentos de reflexão. Não, é como que a gente ancora isso no dia a dia, como que faz o nosso dia a dia ficar mais integrado. Eu estou usando muito esse termo, mas é que acho que ele demonstra isso, porque você traz uma prática que é uma prática física, por exemplo, e você percebe que isso está ligado diretamente ao seu desenvolvimento espiritual. Eu estou dando um salto assim, até quase que dos opostos, quase que chegando numa polaridade, porque muita gente pensa, para ter um desenvolvimento espiritual preciso meditar X horas por dia, entrar em contato com... levar uma vida meio monástica, né? Ir para um isolamento, alguma coisa desse tipo. E não, quando a gente pensa na prática, nós estamos dizendo justamente o quê? Todas as nossas atividades, elas já estão em constante colaboração com todo o resto. Quando a gente propõe essa divisão, essa procura de perspectivas diferentes, é muito mais no sentido didático, porque todas as coisas que acontecem, elas emergem em todas as perspectivas. Então, quando a gente olha por um lado e pensa, como que isto me afeta? E aí eu falo do meu lado, a psicologia vê muito o lado interior, subjetivo, né? Então, como que isso afeta as minhas emoções, né? As minhas emoções são muitas vezes afetadas pelo trânsito da cidade, claro, que está fazendo parte de uma outra perspectiva que você pode melhorar muito a vida emocional das pessoas, trazendo um pouco mais de humanização no trânsito, por exemplo. Então, como que você estabelece essas relações? Como que você traz isso para a prática? Para algumas pessoas, elas podem circular e o trânsito não as irrita. Outras pessoas, o trânsito irrita muito. Então, como que pode direcionar isso bem prático? Né? Bem trazendo para a pessoa. Ela enfrenta um momento de trânsito, o que a gente pode sugerir para essa pessoa voltar para o momento dela? Se ela é uma pessoa orientada pelas percepções dela, 2 minutos de prática depois dela passar uma situação de estresse. Ela chega no ambiente, observa cores, observa quem está por ali e tal, aquilo já acalma aquela alteração que teve no momento anterior. Claro. Então, basicamente, eu não sei se ficou muito claro isso, o quanto que a gente faz esse trânsito da teoria de uma ampliação da visão para trazer para assuntos bem práticos, bem simples do dia a dia. Eu acho que a gente tem... Vocês que estão aqui, eu acho que vocês trazem isso para cá claramente, sabia? Porque às vezes eu acabo uma gravação com vocês aqui e eu volto para casa e eu reflito um pouco exatamente na visão de mundo que vocês têm, no comportamento e tal. Eu acho que isso reflete, sabia? Sem a gente saber a teoria, que na hora que você começa a conhecer a teoria, as coisas se conectam, né? Sim. Mas essa leitura, eu acho que ela vem do comportamento de vocês, sabia? Então isso é uma coisa que nós estávamos falando no começo, né? Até para pensar nesse papo de hoje aqui, né? Nesse diálogo de hoje, pensando assim, como que a gente esclarece um pouquinho dessa base teórica, né? Essa base dessa visão, porque isso já está impregnado, isso acaba ficando impregnado na gente, isso é passado e às vezes pode ficar uma coisa do tipo, poxa, está ampliando perspectivas e a coisa está ficando muito ampla. Será que isso não confunde? Né? Então aí a gente propõe, né? Eu faço essa proposta. É um momento de você pensar, você amplia a visão e aí você tem mais condição de fazer com que a sua atuação seja bem focada naquilo que no momento está exigindo. Né? Eu me lembro de algumas pessoas que estavam em situações assim de ter que tomar decisões muito importantes, lidando com muitos fatores, até com muito investimento, influenciando a vida de muitas pessoas. E uma das coisas que eu ouvi uma vez, eu nunca mais esqueci, é necessário que as pessoas desenvolvam um tipo de atenção flutuante. Né? Então, olhar para as questões e como que aquilo chama a minha atenção, que aquele é o ponto principal. Né?
tendo essa ampliação de visão, você pode fugir um pouco do vício de olhar sempre pelo mesmo ângulo. Claro. Que legal. Que legal. Ok? Ó, só para voltar então a recapitular o que o Celso comentou, e as bases aqui de onde você pode se aprofundar nessa história, aproveitando aqui essa meia hora com o Celso, vale a gente então olhar, quer ver, ó, recapitulando aqui, né? 2 livros que a gente recomendou aqui, o Visão Integral, ambos do Ken Wilber, e Prática de Vida Integral. Esses são 2 livros que o Celso recomenda, né, Celso? Sim. E também, só tirando os livros daqui, de novo a referência dos sites. Instituto Integral Brasil, tem o site, tem uma série de materiais e alguns cursos que a gente pode encontrar por lá. O Instituto Evoluir, onde o Celso faz parte, junto com a Delmar, o próprio Marcelo. Tem muita coisa além do Integral no Evoluir que vale a pena olhar de perto. E também, como a gente já mencionou, a Palas Atena mantém um curso com o Ari sobre a teoria integral. Então, se você quiser mergulhar, entre aí nessa jornada, aproveite esses caras todos que eles estão circulando. Facebook, o Celso já comentou que é um bom lugar para trocar ideias. E Sim. Alguma outra dica? Eu acho que é muito baseado no interesse. A gente, vamos dizer assim, quando a gente tem contato e as pessoas veem assim, uma parte da teoria se encantam. Tem alguns programas, uma coisa que amplia bastante a visão também é acessar o site, o teu site aqui, né, e ver os encontros anteriores, os diálogos falando de sombra, com Marcelo e com Adelmar, falando de masculino e feminino, com o Ari também, ele traz algumas boas explicações. Então, esse contato com isso vai transformando e vai trazendo essa internalização, essa apropriação dessa coisa teórico-prática que a gente diz aqui, né? Que você percebeu isso. De repente, a nossa visão ela se materializa nesse jeito de fazer. Claro. Né? É isso aí. Nesse jeito de falar a respeito das coisas, de buscar essa ampliação. Nos comportamentos mesmo. Que você pode acompanhar aqui com as pessoas que passam pelos diálogos. Ok? Celso, super obrigado, cara. Eu adorei. Que bom. Que bom. Passou rápido também, mas muito bom. Obrigado por você ter estado aqui, investido essa meia hora com a gente aqui para falar um pouco mais das bases da teoria integral e poder dar alguns caminhos para vocês que acompanham os diálogos e eventualmente, às vezes até não sabem exatamente o que a gente está falando aqui. Eu recomendo, eu já li o Visão Integral e... Olha, vale a pena investir nisso, porque de verdade eu acho que é um framework, assim, é um arcabouço de coisas que encaixa uma série de coisas que a gente vem aprendendo na vida e que faz muito sentido. Você me lembrou de uma coisa muito importante. A abordagem integral ela funciona como um mapa para olhar a realidade. Comentei isso falando dos quadrantes, que é como lentes diferentes. Né? Mas a abordagem integral como um todo compõe um mapa muito rico, né? E até para isso a gente pode disponibilizar até algumas questões que tragam mais dúvida ou que sejam importantes da gente olhar, porque as dimensões da integral, a gente considerando os quadrantes, considerando por onde cada um se desenvolve, níveis de consciência, a gente tem vários assuntos para vários diálogos, para várias conversas. Né? Okay? Muito legal, Celso. Obrigado, viu, cara? Obrigado mais uma vez. Ó, pessoal, obrigado. Vocês estiveram com a gente nesse episódio, nessa pequena explanação sobre a teoria integral, os caminhos para vocês conhecerem mais. A gente volta nos nossos episódios regulares, toda quinta-feira. A gente tem uma gravação ao meio-dia que a gente transmite ao vivo com essa turma toda do Integral. É só você se juntar a nós. É isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima. Okay.